Bem-vindo, amigos, ao programa Sustentabilidade, edição 2019, trazendo sempre as grandes novidades que estão rolando nesse grande Brasil. E hoje nós vamos falar de novas tecnologias que têm sido temas que nós apresentamos durante todo 2018. E hoje um jovem aqui da Omni Eletrônica, que é o Arthur Sequeira Aikawa, que vai falar sobre o controle do ar, da qualidade do ar, da temperatura, através de sensores. Ele desenvolveu uma nova tecnologia e vai falar um pouquinho sobre isso. Arthur, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Roberto. A dificuldade é sempre o teu sobrenome, Sim, né? Mas tudo bem, né? É um sobrenome de origem japonesa, então a pronúncia às vezes não é muito clara, mas você acertou, foi perfeito. Fui perfeito, então tá bom. Bom, fala um pouquinho sobre essa tecnologia que se desenvolveu de sensores e qual é a finalidade. Certo, perfeito. A Omni Eletrônica é uma empresa que ela focou no desenvolvimento de soluções de sensoramento de ambientes. Então, toda a parte que contempla a inteligência de ambientes para a operação de infraestruturas prediais é o que a gente domina bem. Essa solução que a gente está conversando é o produto que a gente chama de Spiri. Spiri, para quem não conhece, é o latim para o verbo respirar, e ele trata justamente da qualidade do ar. Então, a qualidade do ar é um tema bem importante, porque a própria Organização Mundial de Saúde ela diz que mais de 7 milhões de mortes precoces anuais são por conta de qualidade do ar, e contraintuitivamente, 4,7 milhões, que é a maioria, é por conta de qualidade do ar interno, que ela é muito pior do que, em muitos casos, pior do que a qualidade do ar externo. Todo mundo acha que o problema está lá fora, da janela para fora. Exatamente. Né? E muitas vezes, quando você fecha todas as janelas e se lacra naquele ambiente, o que acontece é que você não percebe que você mesmo é uma fonte poluidora dentro daquele ambiente. Sim. Então, o Spiri ele vem justamente para trazer a informação em primeiro momento. Nós desenvolvemos uma solução de rede de sensoramento que monitora a qualidade do ar, tanto parâmetros de conforto como temperatura e umidade, quanto também parâmetros de concentração química de gases como CO2 e material particulado 1,5, 2,5 e 10. Você está hoje no CIETEC, lá do querido amigo Sérgio Rizola, né, da USP, aqui em São Paulo. Isso foi desenvolvido, é uma tecnologia nova, não existia isso? Como que isto vinha sendo feito nos ambientes normais das residências ou eventualmente nos hospitais, ou hotéis, etc. Fala um pouquinho sobre isso. A tecnologia de sensoriamento ela já existe há algumas décadas. O que não existe é, vamos dizer assim, um monitoramento bem amplo e capilar dos ambientes, ou seja, ambientes um a um. Vamos dizer, por exemplo, você citou o hospital, leito a leito, corredores, andares, isso não é feito hoje em dia. O que é feito, de acordo com a Resolução 09 da Anvisa, é uma fotografia, vamos dizer assim, semestral da qualidade do ar naquele ambiente. O que a gente conseguiu viabilizar é desenvolvendo toda a tecnologia de sensoriamento e comunicação aqui no Brasil, dentro do CIETEC, com o apoio e financiamento da FAPESP, de uma solução que ela fica extremamente barata e permite que você monitore vários ambientes dentro de uma infraestrutura e não tenha mais essa foto semestral, mas sim um vídeo que acompanha diariamente a dinâmica da qualidade do ar naqueles ambientes. De uma forma, primeiro, que é importante, multiparâmetros, tanto de conforto como qualidade do ar, temperatura, umidade, particulado, CO2, VOC, e também permite que você faça isso de uma forma muito simples, porque a gente desenvolveu tudo para que você dependa apenas de um ponto de energia. Você coloca um ponto de energia e automaticamente todos esses dados vão para a rede, você consegue acompanhar. Geralmente são os times de operação e automação que acompanham esses dados, mas isso também pode ser disponibilizado para o público, porque desde janeiro de 2018, por força de lei, a Resolução 09 de Anvisa ela tem que ser seguida dentro do plano de operação e manutenção do sistema de ar-condicionado, e é importante que as pessoas conheçam a qualidade do ar que elas ocupam. A salubridade dos ambientes, tanto de trabalho quanto de uso coletivo, como escolas, hospitais, shopping centers, até mesmo em sua residência, é um tema que precisa criar, vamos dizer assim, mais conscientização. O primeiro passo é a informação, então é o monitoramento desses dados em tempo real e de forma contínua,
para que você possa identificar as anomalias e agir sobre elas antes que você tenha efeitos... Problemas maiores. Seja eles de curto prazo, você não Sim. conseguir se concentrar no ambiente de trabalho, uma criança não conseguir aprender tão efetivamente ou ter uma piora de estado de saúde no hospital, quanto de longo prazo para a sua saúde mesmo ao longo da sua vida. Você disse que um acompanhamento em vídeo, o que você quer dizer com isso? Você quis dizer com isso? A vídeo e foto é uma analogia que a gente faz para como ele é medido hoje em dia, ou seja, uma janela de 30 minutos por semestre, que alguém vai lá com um equipamento portátil e mede. Sim, que é quase nada, quase né? nada. Porque 30 dias em 6 meses deve mudar 200 mil vezes aquela situação. Né? E comparado ao que a gente oferece, que é um monitoramento a cada 2 minutos, a cada 2 minutos é feita uma aferição. Sim. E isso fica instalado, fixado no ambiente e ele monitora o ano inteiro. Sim, ele manda para o computador uma informação dizendo X e CO2 Exato. aqui. Num primeiro momento você pode visualizar tudo isso num painel, que a gente chama de dashboard, é só uma palavra em inglês para um painel onde você tem o compilado dos dados. Sim. E a partir daí você também pode usar esses dados para automação. Seja ela uma automação manual, vamos dizer assim, que é justamente quando você identifica as anomalias, uma pessoa ir lá e tratar a fonte de poluição, mudar set points de temperatura para que fique dentro do parâmetro de conforto. Muitas vezes o ambiente está acima ou abaixo da temperatura de conforto normatizada pela Anvisa por desconhecimento. As pessoas não sabem, mas aquele número que aparece no split ali no ar-condicionado não é a temperatura do ambiente. É o que, vamos dizer assim, o set point. Mas a temperatura do ambiente não está sendo medida. E existe um parâmetro da Anvisa que diz qual é a faixa que tem que ser atendida. Bom, quando você fala que tem um parâmetro da Anvisa, é para áreas que estão envolvendo as questões de saúde, certo? Existem específicas para a área de saúde, mas a Anvisa, Resolução 09, ela regulamenta qualquer ambiente de uso público e coletivo. Ah, é? Exato. Olha então, só. ela não regulamenta residências, mas qualquer ambiente de uso público e coletivo. Isso significa prédios públicos, seja um museu, uma prefeitura, um prédio do Estado, mas também de uso coletivo, uma escola, um hospital. Tem lógica, né? Porque você está levando a contaminação de um lado para o outro, de pessoas. Uma vez eu li que o corrimão, não sei, o local de suporte do metrô, tem 2 zilhões de bactérias por centímetro lá dentro. Exatamente. Né? E a gente chega... Você coloca o sensor lá e deve fazer assim, né? Exatamente. E respirar não é algo que a gente tem opção. Por exemplo, vamos dizer assim, 3 elementos essenciais que a gente tem. Alimentação, você beber, ingerir líquidos e respirar. Alimentar, você pode escolher, putz, essa comida ela parece estragada, eu vou deixar para comer depois. Sim. Essa água parece suja ou não está quente, não vou beber agora. E respirar. Que opção você tem? Você não consegue ficar, vou deixar para respirar daqui 1 hora que eu acho que o ar lá está melhor. Não existe isso, entendeu? Sim. Então a gente trata de um tema que ele é muito importante e existe pouca informação. E a gente utiliza essa informação para rapidamente ter um impacto também no custo de operação, porque sistemas de ventilação e ar-condicionado, eles são o número 1 na conta de energia. Sim. Tratando de um tema que é eficiência energética, um tema extremamente atual, para você ter uma ideia de toda a energia consumida no globo, no mundo inteiro, 40% dessa energia é usada para aquecer ou resfriar edifícios. Ou resfriar, né? Exatamente. Então, nós estamos falando de um consumo extremamente relevante no mundo. Sim. E você não operar esses sistemas de forma ótima significa em desperdício de energia. Sim, sim. Isso é ruim para o planeta e é ruim também na conta final. Qualquer mixaria de 10% em cima disso é uma fortuna, né, para o mundo. Exato. Antes que a gente entre na questão da economia e da eficiência energética, né, eu queria pautar ainda um pouquinho esse negócio da temperatura ambiente, porque ela leva também o bem-estar, né? Existem parâmetros que são considerados adequados para os ambientes em geral? Sim. Existem estudos e pesquisas, até mesmo feitas na Poli, que dizem essa faixa ela pode ser variável do verão para o inverno, porque existe uma relativização
a respeito da temperatura externa. Mas a resolução da Anvisa, ela coloca uma faixa lá, que não, se não me falha a memória, entre 21 e 24 graus. Tá. E todo o ambiente interno deveria seguir essa orientação de faixa de temperatura. E determinados tipos de temperatura facilitam a proliferação de novas bactérias ou não? Existe algum estudo sobre isso? É muito complexo isso ou varia de local para local? Aí seria extremo eu afirmar que a temperatura é o que causa, mas Sim. isso tem um impacto, vamos dizer assim, na sua capacidade, no seu sistema imunológico. Se você adoece por conta de uma temperatura muito baixa naquele ambiente, aí realmente você tem uma probabilidade maior de ser afetado por um vírus. No que tange vamos dizer assim, a existência de vírus, bactérias no ambiente, aí a gente está falando de taxa de renovação. Ambientes também, eles têm que renovar o ar. Como eu disse, nós somos uma fonte poluidora dentro do ambiente. Então esse ar tem que ser trocado com o ar externo. Aí a resolução 09 também orienta quais são, por exemplo, um indicador proxy, que é o indicador de concentração de CO2, ele indica se aquele ambiente está bem ventilado ou não. Ele estar bem ventilado ou não significa que ali você vai ter muitas bactérias, muitos vírus ou não. E também o uso de filtros, né? No sistema de ventilação, quando você renova, a entrada desse ar ele tem que ser filtrada. Por isso que a gente monitora particulado também. O particulado é extremamente sensível em áreas... Particulados são as partículas suspensas no ar, né? Exato. O que acontece é que a bactéria não voa. Quando ela chega a você, ela está anexada a uma partícula, seja ela líquida, seja ela sólida, independente da composição dessa ela não tem asinha para bater asa, ela tem que colar num fiozinho, num pelinho ela que vai indo. Suspensa no ar. Tá. Geralmente, como você disse, ela está em superfícies, por isso que superfícies são sempre higienizadas, mas se ela estiver anexada a uma partícula, ela pode estar suspensa no ar. Então, a utilização de filtros no sistema de ventilação é extremamente importante. Mas, tão importante quanto a utilização de filtros, é você também monitorar e saber se a concentração de particulado naquele ambiente está adequada. Sim. Até porque... E o sensor também ajuda a dizer se tem muita partícula que é o caminho para levar Exato. Eu li uma coisa sobre hospitais, eu achei muito interessante. Significa que, por exemplo, áreas de UTI não poderiam jogar o ar de dentro para fora, porque é uma área extremamente contaminada e propaga mais doenças da UTI para fora, é isso? Então quer dizer que a porta tem que ter um controle? Uma diferença de pressão. É isso? Isso. O que acontece é quando você existem dois casos, vamos dizer assim, já bem extremos dentro da área hospitalar. Você pode ter salas de pressão positiva e pressão negativa. O que significa isso? Que ao abrir de porta de um leito, o fluxo de ar vai seguir de dentro para fora ou de fora para dentro, de acordo com a pressão. Se ela estiver positiva naquele ambiente, ele vai sair de dentro para fora. Sim. Se ela estiver negativa, ele vai entrar de fora para dentro. Por que isso? Porque quando você tem, por exemplo, um paciente com a saúde extremamente debilitada e o sistema imunológico debilitado, qualquer contaminação que entre de fora para dentro pode prejudicar o estado dele. Então é feita uma sala com pressão positiva. Mas como é que você faz essa pressão? Quer dizer, como é que você faz com que o ar fique aqui dentro e não saia, ou coisa inversa? O que acontece é com ventilação mecânica, significa um ventilador que vai acionar mais e jogar mais ar ali dentro. Ou tirar ou um aspirador, vamos chamar assim. E muitas vezes o que é utilizado também é uma vedação extrema das portas, até muitas vezes com uma anticâmera antes de entrar num leito. Por isso que na porta, às vezes, de UTI, a gente vê aquele papelzinho no chão, colado na porta, é para saber para que lado está ventando, é isso? Essa é uma forma extremamente rudimentar de você descobrir se a pressão ali está positiva ou negativa. É uma preocupação dos enfermeiros e dos médicos, porque eles estão preocupados com a saúde do paciente. Sim. Ou, às vezes, do próprio saúde do ambiente do hospital. Mas por falta, justamente do que a gente estava falando, não tem informação, não tem o sensoriamento, as ideias e as formas de aferir são as mais criativas, vamos dizer assim. A gente volta já para conversar com o Arthur, que está dando um show de informação, estou adorando isso daqui. Programa de Sustentabilidade falando sobre
utilizar sensores para controlar a sua saúde dentro de casa, fora de casa, no hospital, na rua, no ônibus, no trem. Tá? A gente volta já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Programa Sustentabilidade retoma um tema super importante que fala sobre a saúde e sobre o bem-estar das pessoas nesse verão que, olha, Senegal está ficando parecendo a Alemanha aqui para nós, né, Arthur? Nós estamos falando sobre a importância de você controlar a temperatura ambiente e controlar a qualidade do ar e como isso pode impactar na sua conta de energia, que no final das contas a saúde do bolso também é importante. E para falar sobre isso, Arthur Sequeira Ayakawa, que é um estudioso do CIETEC, lá da USP, que criou e desenvolveu equipamentos de controle, sensores para isso. E deu um show de informação na nossa primeira parte do programa. Arthur, você estava dizendo que além de você controlar a saúde, então, porque você descobre o que está rolando no ar, as partículas que estão, etc. e tal, e o bem-estar, se a temperatura está adequada ou não para aquele ambiente, conforme a Anvisa, etc. e tudo mais, acaba, por consequência, gerando redução da conta de energia. Fala um pouco sobre isso e, se você puder citar um case, aonde vocês estão aplicando e estudando isso. Perfeito. Exatamente. O primeiro passo que a gente chama é a informação. A primeira coisa que você quer saber é como é a qualidade do ar naquele ambiente. Mas, rapidamente, quando você tem essas informações, você já começa a perceber formas de operação do sistema de ventilação. Quando eu digo sistema de ventilação, eu estou falando tanto de condicionamento de temperatura e umidade, quanto também a renovação do ar. E oportunidades que permitem que você economize energia, desculpa. Por quê? Porque toda vez que você está resfriando o ar, você está trazendo um ar quente de fora para dentro e resfriando. E toda vez que você faz essa taxa de renovação maior, quando não há necessidade, você gasta mais energia. Energia elétrica. E também quando você mantém set points de temperatura abaixo do que o recomendado como faixa de conforto. Sim. Então o que acontece? A gente tem um caso muito interessante numa academia aqui de São Paulo, uma rede de academias, que eles estão muito preocupados porque eles têm interesse em reduzir a conta do sistema de ventilação. Mas eles têm uma preocupação grande porque ali é um ambiente de... Vem de saúde. Intenso, de saúde, onde as pessoas vão se exercitar. Então, de forma alguma, a qualidade do ar ali pode ser prejudicada. Então, esse equilíbrio ele só pode ser atingido quando você tem, em tempo real, todas as informações da qualidade do ar. E lá a gente tem utilizado já esses dados numa malha de controle fechada, ou seja, esses dados vão direto para a automação e já controlam o sistema de ventilação, para garantir que, ao mesmo tempo, ele está gastando o mínimo de energia possível e mantendo todos os parâmetros de qualidade, que esse é o trade-off importante. Só nessas unidades que a gente tem trabalhado nos últimos 5, 6 meses, a gente já identificou uma redução de mais ou menos 30% do consumo de energia do sistema de ventilação. 30%? Exato. Puxa vida! Exato. E essas unidades em específico que a gente trabalhou, a conta de luz, vamos dizer assim, no final do mês, por mais ou menos 40% era só, 40-50% era só o sistema de ventilação e ar-condicionado. Então, a gente está falando efetivamente de 12 a 15% de economia da conta de luz total do mês. Automaticamente, quando você passa a controlar o seu ambiente de acordo com o que está acontecendo ali em tempo real. Sim, sim.
Até porque o ar-condicionado é o grande vilão, né? Agora no verão tá louco, né? No verão e no inverno é o chuveiro elétrico também, ou modos de aquecer o ambiente. Né? Exato. O que acontece é que esses ambientes eles sempre estão sendo condicionados, sempre está sendo feita a troca do ar. Então, mesmo num prédio, um edifício grande, a iluminação já foi o grande vilão, mas nós tivemos vários avanços tecnológicos de incandescente para fluorescente, de fluorescente para LED. Hoje a iluminação ela reduziu muito a participação. O ar-condicionado, o que antes não tinha tantos ambientes instalados, hoje é quase que onipresente. Isso é verdade, né? Quer dizer, não existe uma loja... Não existe um ambiente de 10 metros quadrados que não seja condicionado. Ar-condicionado, né? Isso significa que você disse que os ambientes públicos, por uma resolução da Anvisa, devem ser checados, né? Sim. Significa que um shopping center, por exemplo, teria que ter o controle lá regular das bactérias que estão no ar, é isso? Perfeito. E assim como em restaurantes, por lei, você pode ir lá e pedir para ver as instalações... Ver a cozinha. Ver a cozinha. Tá. Em qualquer ambiente de uso público coletivo, você pode ir à administração e falar, deixa eu ver os laudos dos últimos meses. Você está brincando. É mesmo. Isso por força de lei. Então, eles têm que ter os dados documentais e você pode ir lá e ver. Nesse laudo foi feito o laudo, eles estão de acordo, esse laudo está de acordo. Então, isso já é, assim, vamos dizer assim, o direito de todos conhecer como que é o ar que eles respiram. Ou seja, ao invés de visite a nossa cozinha, visite nossa jaula onde nós guardamos as bactérias, alguma coisa assim. Exatamente. É isso? Exatamente. Rapaz, eu estou assustado com essa informação porque, especialmente no Brasil, né, que é um país que a água impacta demais na saúde e metade da população não tem rede de esgoto e tal, não sei o quê. E aí os caras vão demais para o hospital, o cidadão vai para o hospital porque não tem esse cuidado. Quer dizer, nós temos um círculo vicioso educacional para ser vencido também nas empresas, né, Arthur? Perfeito. Você concorda com isso ou não? Perfeito. Uma preocupação das pessoas em conhecer o ambiente que ela ocupa, né? Sim. Então, você está respirando, você está consumindo água, você está em contato com aquele ambiente. Sim. Então, tudo que envolve limpeza, higienização, qualidade da água que está sendo armazenada nas caixas d'água, qualidade do ar que está sendo ventilado. As pessoas podem e têm o direito de se preocupar com isso para que elas possam ter assim, um dia a dia mais agradável. Antes da gente terminar, eu queria deixar até um recado para o amigo internauta, que é o seguinte. O Brasil é um país que às vezes não se esmera muito em utilizar informações. Por exemplo, nós sabemos que, se não me falha a memória, para cada habitante a ONU entende como sendo razoável que tenha meia dúzia de ratos por pessoa na cidade. Tá? São Paulo tem 12, é o dobro. Ou seja, nós temos 12 milhões de habitantes, temos aí uns 144 milhões de ratos passando perto da sua casa. Se moram 10 pessoas na tua casa, você faça as suas contas, tá? Então temos que nos preocupar levantando números, dados, informações, utilizando sensores e tudo aquilo que possa trazer e divulgar melhor informação para que você tenha saúde, que é o objetivo final do programa Sustentabilidade, sempre aqui no ABC Repórter, ao vivo, todas as quartas-feiras, ou na rede NGT, por esse grande Brasil afora. Arthur, show de bola, cara, adorei, tá? Muito obrigado. Você vai voltar aqui daqui uns 6 meses, eu quero ver se você domou alguma bactéria. Perfeito. Aí. Tá Vou bom? trazer muito mais informações. Obrigado. Obrigado. Nós encerramos aqui mais esta edição do programa Sustentabilidade, falando de saúde, de temperatura, desse verão quente e como nós devemos cuidar do nosso ambiente e da relação homem-natureza. Um grande abraço, até a semana que vem com um tema tão importante quanto esse. Até mais.